Sinal verde, podemos recomeçar. Por alguma razão, essa pessoa foi transferida e começou a ser eliminada em forma de tics. Bom, os tics são descargas do potencial elétrico excessivo de dentro da célula e equivalente a, vamos dizer, o catarro, né, quando a gente está sofrendo de coriza. E se nós continuarmos a suprimir a tosse ou o resfriado, nós temos essa irritação respiratória suprimida. A pessoa fica com muito catarro que não é eliminado, ela é suprimido. Aí ele entra em espasmo, asma brônquica. Se essa descarga é suprimida, se você tem, por exemplo, xarope e tal, você vai paralisar a ação reflexa. Então, tem cílios e por conta desse, eles estão tentando eliminar, vamos dizer, esse catarro, né? Então, você tem a tosse, ou seja, alguma coisa que tem que ser eliminada, né? Esse é o reflexo, mas aí nós achamos que isso é um sinal ruim, e aí, na medicina alopática, então, nós tomamos xarope, né? Que vai paralisar, então, esses reflexos. Então, você vai ter alívio da tosse, mas vamos eliminar também a ação reflexa. Que perigoso! Essa ação reflexa é algo com que nós nascemos, para evitar que alguma coisa entre, né, nessa área proibida dos pulmões. Mas estamos paralisando os guardas. E aí, ou seja, o trato respiratório enche e você tem, então, bronquite asmática, ou seja, todo o trato respiratório fica tão inflamado e tão sensível que ele entra num espasmo. E aí a gente fica com asma. Da mesma forma, nessa condição em que o potencial elétrico tem que ser eliminado, nós não permitimos que ele seja eliminado. E aí, nós administramos tranquilizantes, Tegretol, sei lá, para aliviar, etc. Valium, né? E para suprimir. E aí o resultado vai ser o mesmo, né? Então, esse desequilíbrio afeta muitos tecidos e, finalmente, tantos neurônios começam a se agitar, né, por assim dizer, o que resulta, então, nesse tipo de espasmo ou ação muscular involuntária. São tics, né, ou coreia. O que nós observamos nessa senhora, nessa jovem, é que ela tinha 5 anos de idade, 4 anos de idade, quando nasceu a irmãzinha dela. Ela não tinha nenhum problema, mas como ela é uma pessoa que gosta de ser amada, ela gosta de ser amada, bem amada, e de repente o amor foi partilhado, ao mesmo tempo ela é uma criança tímida, que não tentou se expressar com clareza. Então, algum efeito na sua mente deve ter acontecido. Então, sem levar isso em consideração, mas pelo menos lembrando disso, nós vamos prosseguir. E aí ela começou a entrar em psicose porque a psora estava sendo suprimida. Sua necessidade de amor em nível mental agora estava sendo partilhado, estava sendo dado para mais a outra pessoa, alguma outra pessoa. Então, aí ela sabia que ela tinha que se tornar independente. E aí, essa é a entrada de um processo psicósico. Então, a parte psicose, mentalmente, foi que ela começou a
exigir atenção. Ela queria se tornar uma artista, uma grande artista de televisão. E ela começou, então, a pensar nesses termos, de que ela deveria estar no palco. Mas, em algum momento, ela não conseguiu, porque ela, em si, não era muito positiva, né? Ela era de uma personalidade tímida. Então, ela sempre sentia antecipação, né? 3 marcas, né? E aí, ansiedade, melhor dizendo. E aí, isso segurava ela para trás, né? E aí, ela começou a culpar a mãe, ou seja, a mãe era culpada. E aí, levando isso com, vamos dizer, essa atitude antagonística da mãe, ela começou a ter, vamos dizer, discussões permanentes com a mãe. Então, nós tivemos o desenvolvimento de uma relação amor-ódio. Então, ela não pode sair de casa, deixar a mãe, ao mesmo tempo... Ou seja, ela quer ir embora de casa, mas ao mesmo tempo ela não pode sair de casa. Ela quer ser uma estrela e ao mesmo tempo a sua timidez está segurando ela para trás. Então tem esse tipo cabo de guerra, né? Cada um puxando uma extremidade da cabo de guerra. Cabo de guerra. Cabo de guerra. Então, cada um puxando a extremidade da corda. Então, esse cabo de guerra continuou e aí toda essa confusão levou então a um espasmo muito distorcido. Se nós chamamos disso de Coreia, então a Coreia deve estar presente mesmo quando ela estiver falando ou fazendo alguma coisa, mas quando ela está fazendo, ou quando ela está falando ou está pensando em alguma coisa. Então, aqui na sala de jantar, lá no refeitório, ela estava querendo, né, pegar a comida, e eu estava observando, né, que ela estava colocando a comida no prato, só um pequeno tique, né, ocasionalmente. Aí, quando a mãe sentou perto dela, aí toda uma série de tiques começou. Então, o fator desencadeante parece ser a mãe. E a mãe falou assim que ela não escuta o que ela diz, ela está sempre se opondo ao que a mãe diz, e frequentemente a mãe tem que ceder, né, e fazer coisas que ela não quer. Então, se ela quer alguma coisa, a mãe pede para ela fazer alguma coisa, ela não faz, e aí a mãe tem que ceder. Então, quando nós vimos seu rosto, ela tem um maxilar muito forte, muito marcante. Aqui, os ossos faciais são muito fortes, dando a impressão de que ela pode ser calcária. O que nós observamos nela? Vamos chegar a uma conclusão vamos entender uma coisa. Essa criança, essa jovem, entrou na esfera sifilítica, ela entrou nessa esfera sifilítica no nível físico ou mental? Físico, ao nível físico. Mentalmente, ela ainda não é sifilítica. Então, tem mais a ver com o nível nervoso, né, e o físico. Vocês conseguem ver? Seu rosto, as maçãs do rosto. Então, aqui nós temos estômago, né, um pouco alto. Ainda assim, ela se sente gorda, flácida, que os seios, né, não são bonitos, sei lá. E ela disse que ela terminou com o namorado
porque eu sou feia, eu não sou bonita, meus seios são feios, eu tô com o estômago dilatado, sei lá. Ou seja, autodepreciação, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela está sempre pensando de que o meu sorriso tem que ser mais bonito do que o da minha irmã, que eu tenho que se me tornar uma boa atriz, as pessoas têm que olhar para mim. Então, a psicose ainda está prevalente. A psicose está dando ideias errôneas a ela. A psicose, né, essa extrativação do cérebro está trazendo ideias para lá, eu não sou bonita, eu sou feia, eu tenho que ser aceita por outras pessoas. Então ela sempre está dando uma fachada, né? Uma fachada falsa para as pessoas. Outra parte da psicose é o medo que ela desenvolveu sobre animais, especialmente aranhas. Então são tendências gerais de psicose. Psora, quando ela começou, na base era necessidade de amor, de ser aceita. À medida que essa necessidade não era aceita, não era preenchida, ela desenvolveu uma reação. Eu sou bonita, eu vou ter sucesso. As pessoas vão me amar porque eu vou ser bonita demais, isso e esse cose. Mas isso também não pôde ser, essa necessidade não pôde ser realizada. Aí ela entrou numa fase destrutiva, eu sou inútil, eu não vou continuar. É melhor que as pessoas me deixem, nem falem comigo, que eu não tenha um namorado. Apesar de internamente ela querer ter um namorado, ela quer ter um amigo, mas ao mesmo tempo ela quer estar sozinha com medo de que ele vai criticá-la por conta desse problema físico. Então, você vê o psori, psicose e sífilis. Todos os três são mecanismos de defesa. Então, o que acontece nesse corpo ao acaso, na realidade, é sempre um mecanismo de defesa, seja voluntário ou involuntário, é um mecanismo de defesa desenvolvido em nível genético. E agora, aqui, psora, psicose e sífilis, em geral, no estado mental, muito bem. Mas estado mental, nós não estamos vendo nada que vai para a mente. Aqui nós temos estado físico, onde os espasmos estão vindo, e ela estava reclamando de queimadura, sensação de queimação na mão, ao toque, que pode ser realmente uma mentira total. Quando eu cheguei lá fora, ela estava abraçando e beijando o pai dela, né? E ela estava fazendo isso o tempo todo. Aí eu perguntei, não está queimando? Aí ela sorriu. Ela gosta de tocar, ela gosta do toque. Mas e aí? Por que ela falou que tinha essa sensação de queimação? Por que ela falou que a pele tinha essa sensação de queimadura? Então, mesmo quando ela foi embora ontem, né, depois ela me veio me abraçar. Bom, uma pessoa com hiperestesia não viria me abraçar? Por que ela viria me abraçar? Ela estava segurando a mão do pai dela e tal. Então, aí o que nós vimos foi muito interessante, que quando ela estava tendo esses ataques, eu pedi para ela ficar em pé e estava observando ela cuidadosamente. O ataque se compôs de certas 3 ou 4 movimentos combinados, na realidade. Então, um era abdominal, o segundo era da mão e o terceiro garganta e 4 boca. Então, 4 coisas envolvidas, né? Abdômen, as mãos, a garganta e a boca. Nós vamos ver se nós pudermos passar o vídeo. Olhem, tá? Olhem para ela.
O que ela fez? Vocês notaram? Vamos mostrar de novo. Eu vou mostrar. Mais tarde ela faz a mesma coisa. Tá, um pouquinho para trás. Isso é muito interessante. Um outro aspecto interessante que eu notei é quando ela entrou no refeitório, as pessoas estavam lá, observaram que ela estava usando um casaco muito grande, um casaco pesado de jeans. Ela falou, eu perguntei para ela, por que você está usando isso? Ela falou, não, porque está frio. Aí, ainda assim, ela falou para mim que não sente frio, que ela sente calor. Aí ela falou, não, está frio. Eu falei, eu sou friorenta. Então, eu estava sentando sem isso e ela estava se sentindo frio. É por isso que eu disse que quando a gente entra na esfera cefalítica, esquece os térmicos. Esquece os térmicos. Então, aqui eu queria ver o abdômen, então eu pedi para ela tirar o casaco, né, a jaqueta de jeans. Olha aqui, observem a movimentação das mãos. É só olhar para ela, basta olhar para ela. Eu perguntei, por que você está fazendo isso? Ela falou, meu estômago está flácido, eu quero, né, eu quero que ele fique duro, né, para dentro, eu quero murchar a barriga. Então, se fosse fácil assim, né, era só murchar o estômago, então todas as clínicas de emagrecimento iam fechar. Olha só. O que ela fez? O que ela fez? O que ela fez? Ela fez isso, né? E passou a mão no cabelo. Observe cuidadosamente. Sim? Espasmos? Olha, observe os gestos. Professor, she tries to disguise. Ela está tentando disfarçar. Disfarçando, ela formou automaticamente uma série de movimentos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas ela realmente... O que acontece? Quais são os músculos, né, envolvidos quando ela está com espasmo? Então, vamos olhar de novo, novamente.
Eu falei para ela levantar a camisa para que eu pudesse observar então o movimento. Então, aqui, observe, quando o vulcão entra em erupção, há um epicentro, né, dessa erupção. Há sempre um epicentro. Então, onde é o epicentro aqui? Na garganta? Onde é o epicentro? É no abdômen. Então, o epicentro de toda essa atividade, então, é o que está vindo de dentro, né? E aí, assim, né, essa sopração, porque ela tem essa atividade automática de soprar na mão, ela diz que está queimando. E literalmente eu a vi se batendo, literalmente. Olha, observe, observem. Professor Praful, somebody wants to ask a question. Professor, according to my observation, it seemed that it was a change muscles similar to cauterization when you use electric scalpel to cauterize a blood vessel. Same kind of spasms. Exatamente. Então, qualquer irritação ou trauma para qualquer célula, seja para cauterização ou qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa é recessivo, é como ação protetora, é como uma coisa regressiva, ou seja, eu não quero me machucar. Então, assim, como aqui fosse me dar um choque. Mas isso, quando se repete, porque o potencial elétrico dentro dos neurônios mudou, então a bioquímica mudou, a mudança fisiológica aconteceu. Então é como se fosse uma defesa fisiológica. Hahnemann diz o seguinte, que nós temos aqui uma disseminação, né, para todas as células e causa perversão total. Então, ou seja, essas mudanças fisiológicas. E quando essa psora, então, sai, assim, sai de controle, nós estamos chamando isso de sífilis. Hahnemann ainda vai chamar de psora porque há do dinamismo. Mas estamos chamando de sífilis porque é uma distorção e talvez amanhã entre, vamos dizer, alguma coisa como um engasgo e talvez ela possa até morrer. Então, por exemplo, nós chamamos de sífilis, claramente. Então, psora-sifilítico seria o correto, com a mente em psicose. Ela quer atenção, amor e tudo mais. Então, vamos ver o rosto dela, o perfil, né? Muito forte, né? Mandíbula forte, bem definida. Eu já falei para vocês, isso aí pertence aos mentais. Ou seja, uma linha, né, forte.
Aqui no caso nós estamos falando de calcária, mas ela não parece metal. Ela não tem essa positividade. Aqui ela não vê isso da família. Especialmente a mãe, né, de sair e fazer com que ela seja uma estrela. Ela não quer sair sozinha, ela quer que alguém leve ela para ser uma estrela. Aí eu perguntei para ela, por que você não vai? Ela falou, não, eu quero que minha mãe faça isso para mim. Mas ao mesmo tempo, ela não quer, vamos dizer, a cobertura da mãe. Então, calcária é eliminado, então é remédio lento, constituição lenta, com exceção do calcária fós, claro. Mas então, aí nós estamos aqui, nós temos um paciente que provavelmente um metal, mas um metal brando, porque ela tem tudo do lado direito. Atividade elétrica excessiva do lado direito, também do lado direito. Então ontem, eu acho que eu mostrei para vocês que pessoas do lado direito são humildes, então vamos ver um metal fraco, calcária, barita também, pode ser, barita, calcária, etc. Pulsatilla natrum? Pulsatilla natrum. Pulsatilla would be craving for attention. She would like to have but she would. Ela quereria ter consolo. Ela é uma pessoa contrária, né? Ela não quer o consolo da mãe, mas ela quer as contradições da mãe. Então ela está sempre indo contra a mãe. Pulsatilla é daquele tipo que cede. A mãe falou assim, eu tenho que ceder. Eu perguntei isso ontem. Ela cede a você? Não. Eu tenho que ceder muitas vezes. Então, a pulsatilla não faz com que a mãe ceda. Então, não tem choro, não tem consolo. E pulsatilla não tem essa imagem. Olha lá, tá vendo? As linhas são fortes, psicose, mais carne arredondada, gorduchinho, assim, aquele aspecto gordo, bonitinho. Então, nós precisamos ver um paciente como um todo, não só na mente, não só no corpo. Então, nós temos... Dr. Prafu. These mental symptoms, the syphilitic symptoms are more physical, but this depreciation, self-depreciation, okay. So, syphilis is related to the physicals, but this depreciation with herself. Can you hear me? Can you hear me? 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3, testing. Okay. Okay. So we have to change it. Sanderley, ele não consegue ouvir. Syphilis is more connected to the physicals. The mind is psychotic. So this depreciation could be a syphilitic symptom, this self-depreciation. Sim, claro. Mas essa autodepreciação não é autodepreciação. Nós vamos ver o que é. Sim, é sifilítico, realmente uma ligeira mudança de sifilítico que nós não conseguimos entender. Então, nós pensamos que é autodepreciação, mas autodepreciação é mais, vamos dizer, desespero, mais falta de confiança. Eu não sou nada, eu não valho nada. Ela não queria se matar, tá? Ela não quer cometer suicídio. Mas se isso continuar, amanhã, depois de 1 ano, 6 meses, ela vai desenvolver, então, pensamentos suicidas e tendências suicidas. Doctor? Yeah. Um momento que ele tem que colocar o aparelhinho para ele poder ouvir a tradução. Okay, can you... Okay, fine. So,
the laterality, the side affection that you said that is the right side, based on the change on the right hemisphere and the lesion in this right ovary. Wouldn't that, I'd like to have an explanation, because the predominance of the right hemisphere produces affections on the left side. And how can you consider this as ipsilateral, the right side? This question is a good question. É uma excelente pergunta. Por que nós estamos considerando, então, o lado direito? Porque o lado direito controla o lado esquerdo. Mas os órgãos, aqui nós estamos dividindo realmente todo o corpo em duas metades, especialmente durante o estágio de desenvolvimento na fase embriológica. Nós vamos observar que algumas constituições, todas as pessoas que nascem, o ciclo embriológico desenvolve. Então, a primeira coisa a ser demarcado é o eixo central. Primeira coisa que é demarcada. Então, nós temos que levar aqui, nós temos a primeira coisa é o eixo central. Aí vem, então, o outro espaço. Então, o homem é dividido em duas metades. E as duas, aí depois é que os dois lados começam a envolver. O cérebro também, nós vamos ter então essa placa que vai então, aí depois o desenvolvimento do parênquima do cérebro, do lado direito vai ser sempre do lado direito. Então não é que uma pessoa vai desenvolver o hemisfério esquerdo primeiro. Aí desenvolve, por exemplo, a parte lateral do corpo direito e depois o hemisfério esquerdo. Então, só a conexão é que vai de um lado para outro. Então, ficou claro? Quem perguntou? Quem fez essa pergunta? Então, para todos os aspectos práticos, quando o cérebro está envolvido, se seja um tumor cerebral, seja um infarto cerebral, seja excesso de atividade cerebral, então, o lado direito do cérebro é o lado direito do corpo. Então, em termos de origem embriológica, tudo, né, é o lado direito. É como se fosse, por exemplo, eu não sei se você passou sobre o que? Eu vou mostrar isso no slides, vai ficar mais fácil para você entender. Quando o corpo de um paciente se desenvolve, um lado se desenvolve primeiro, o outro lado se desenvolve depois, dependendo do qual o lado, se a pessoa vai ser destra ou sinistra. Nós vamos continuar aqui. O senhor You made it evident in the aspect that it is contradictory. Looking for love, affection, and the parents, classmates, friends, and many times she says, I carry other people, I am exploited, I'm tired of carrying other people and doing things for other people, and nobody does anything for me. I don't have any friends, I don't have love. Is this a lie? Psychotic aspect. Todas, primeiro, eles têm necessidade, tem uma necessidade. Nós temos aquela pirâmide de hierarquia de Maslow, né? Então a necessidade, né? Quando a necessidade não é preenchida, quando a pessoa, por exemplo, não tem comida para comer ou com dinheiro suficiente,
ele fica ávaro, né, a respeito disso, porque ele já viu a pobreza, experimentou a pobreza, a fome. Então, da mesma forma, na esfera mental, há sempre a necessidade de amor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero essa afeição. E quando você não tem isso, então o que acontece? Se você não tem isso, você entra no estado de desespero sifilítico. Então, realmente, não é uma progressão, mas o corpo passou para o estágio sifilítico primeiro e a mente segue depois, né? E é por isso que eu não sei que o senhor falou contraditório, não sei por que o senhor falou contraditório, porque na realidade é um processo que ela está passando por ele, não tem nada a ver, não tem contraditório isso. Ela vai entrar em desespero completo, eu me odeio, eu não quero viver, tudo isso é um processo destrutivo, porque ela não conseguiu o que ela queria. A raiz está lá, ou seja, eu não consegui o que eu queria. Então, o processo de evolução de psora a psicose e sífilis na esfera mental. Então, o corpo entrou na esfera sifilítica. Então, ela vai entrar em desespero completo, o que nós chamamos de ennui, que seria melancolia, né, sem interesse na vida. Tudo isso vai acontecer. Isso é natural. Se nós não interrompermos nesse nível, nós falamos que é natural. Mas, por exemplo, uma jovem de 19 anos vai fazer isso, como é que ela vai casar? Ela vai poder cumprir as suas obrigações conjugais? Ela pode, vamos dizer, cuidar das crianças? Ela vai conseguir? Então, naturalmente, ela vai ficar frustrada. Então, ela vai entrar para o estágio sifilítico. Então, realmente é um processo evolucionário. É por isso que eu disse que tudo na mente que se desenvolve é um mecanismo de defesa a nível genético, e nós temos que descobrir qual é essa constituição, onde que isso vai levar, aonde que isso vai levar. É como se fosse, então vamos dizer, aí nós temos essa psora, vai ficando mais concentrada num fenômeno particular, num desejo particular, aí ele entra então numa destruição. Tudo que nós precisamos então é qual é a base e onde vai terminar. Se nós conseguirmos descobrir isso exatamente junto com a esfera física, então aqui, então os mentais não entraram ainda realmente em sifilítico, mas ela já está falando que eu não sou bem, isso aqui, eu tô gorda, tal. Nós estamos passando para um outro ponto de entrada, que é o pseudofísico. Então, nós não conseguimos nos mentais, então eu vou passar para os físicos. Então, seja o que for, nós temos que ver que eles vão coincidir. Como é que está a reação do corpo a essas circunstâncias? Ela desenvolveu essas movimentações particulares, contraturas súbitas. Nós vimos essa contratura aqui do abdômen, essas contrações também no abdômen, e aí de repente a vocalização. Eu perguntei para ela ontem se ela estava gritando, ela falou, não, eu não estou gritando. Então, por que esse barulho está saindo? Porque quando nós temos esse espasmo, o diafragma é pressionado, e aí todo o espasmo sobe para a garganta, e aí subitamente você tem a emissão de um ruído. Mas o que eu estava observando aqui é que tudo estava concentrado no abdômen. Tudo estava concentrado no abdômen. Então, algumas vezes é muito saudável para você imitar. É claro que você não vai se tornar como ela, pode ficar tranquila. Mas ela acha que desenvolveu isso a partir de imitações. Mas se vocês imitá-la, vocês vão ver que isso ocorre. Esse é o desenvolvimento embrionário, do êmbrio, que o primeiro desenvolvimento do ovo, a primeira coisa é a demarcação, que é o eixo central. E depois nós demarcamos o cérebro e a parte da cabeça. Depois ela vai desenvolver para a linha central do cordão neural e a parte mais baixa vai desenvolver. E assim
é que um embrião se desenvolve numa criança. Esquerda, direita, volte, por favor. Volte, volte. Volte. Estou pedindo para voltar. A esquerda, o lado esquerdo e o lado direito do corpo são marcados primeiro no corpo humano. A primeira coisa é essa marcação, que vai ser direita e que vai ser esquerda. E depois vem a cabeça, o lado da cabeça, e depois a cauda. Então, com a cabeça, desenvolve a placa pré-cordal. A cabeça desenvolve primeiro, e depois o lado caudal. E isso mostra a presença de um eixo de crescimento com dominância apical. E nós temos isso no nosso livro de anatomia, o Gray. E a primeira parte que desenvolve então no ser humano, mostrando para o mundo que isso é a coisa mais importante que nós temos na vida. A coisa mais importante que nós temos na vida. Tanta importância está aqui na mente e no corpo, no cérebro, que o homem nasce com a cabeça primeiro no canal de parto e depois o corpo segue. Ele chega no mundo assim. Se não está assim, ele está fazendo uma ponte na lei. A primeira coisa que nós vamos fazer é que a cabeça vem primeiro. Essa é a primeira lei. Então aqui nós temos o cordão neural. Primeiro o eixo, depois o cordão neural. O terceiro o quê? A faixa primitiva se desenvolve. E isto mostra que existe um gradiente, uma nutrição que está indo da cabeça para os pés. Então existe um fluxo constante de nutrição da cabeça para os pés, o tempo todo. E se nós queremos desenvolver mais, este é o centro. Então a parte periférica vai ter a nutrição. Então os olhos e todo aquilo que cerca ela vai surgindo depois. Se São Paulo quer se desenvolver na periferia, ele cria toda a sua manutenção para a sua construção a partir do centro. Então a parte central é a cabeça, de onde toda a nutrição começa a sair. Então é assim que a nossa construção funciona. Como uma cidade. Então o gradiente cefalocaudal. Então todo o fluxo de nutrição começa daí. Toda a vida da criança vai surgir desta maneira apenas. Existe uma nutrição da cabeça para a cauda. Depois vem o mesoderma, e o mesoderma começa desenvolvendo do posterior para o frontal, do dorso para o ventre, dorso ventral. Então, os eixos de nutrição também é chamado de gradiente dorso ventral. Vai daqui, do centro para a periferia. Centro para a periferia é o sentido do crescimento. Porque isso desenvolve primeiro, a faixa primitiva acontece, é o cordão neural, e depois isso desenvolve. E não é diferenciado. A diferenciação ocorre depois, mas primeiro ocorre esse desenvolvimento. Nesse sentido. Como todas as outras cidades, se desenvolvem do centro. Este é o centro da cidade e as coisas se desenvolvem na periferia, vindo do centro. Primeiro a cabeça se desenvolve, depois isso desenvolve e depois o desenvolvimento de todo o corpo. Então cabeça, sistema neuroendócrino,
E é por isso que nós temos a última coisa, é a pele. A coisa menos importante é a pele. O sistema muscular pertencente ao mesoderma, depois os endócrinos e depois a cabeça. No sentido inverso, do menos importante para o mais importante. Gustafsson, Woolpert e Weddington descobriram que os gradientes de crescimento animais, que eles chamam de gradiente morfogenético, eles descobriram. Morfo significa estrutura e genética significa crescimento. Então é o crescimento da estrutura. Existem 3 gradientes básicos. Um é o gradiente apical, como nós dissemos, o primeiro. Depois o crânio caudal, ou céfalo caudal. E o terceiro é o próximo distal, o gradiente próximo distal. Todos os gradientes vão de cima para baixo, do mais importante para o menos importante, do centro para a periferia e de dentro para fora. Isso te lembra de alguma coisa? As leis de Hering, as leis de Cura. As leis de Hering são tão científicas que você os relaciona à embriologia. O crescimento é desta forma. Se a doença ocorre, ela vai ocorrer no sentido oposto, da periferia para o centro, de baixo para cima, do menos importante órgão, que é a pele, para o mais importante, que é o cérebro. Então, essa senhora tem um problema no trato respiratório, que é o menos importante, e foi para a cabeça, do menos importante para o mais importante, de fora para dentro. Todos esses gradientes fornecem nutrição, eles removem ou eliminam as proteínas tóxicas e promovem a saúde e crescimento, porque eles estão fazendo com que o ser cresça. Todos estão direcionados para a pele. Então a esterilização é para a pele. Você tem essas erupções na pele. Elas promovem eliminação, promovem vida. Isso, quando aumentado, causa a cura. O que nós estamos fazendo como homeopatas, nós estamos simplesmente aumentando, ressalvando os gradientes morfogenéticos que já existem. Então, se um estímulo é suficiente, tudo começa a crescer na direção correta. As coisas ruins são jogadas para fora pela pele. E a doença ocorre no sentido oposto, exatamente no sentido oposto. Se esse corpo está desenvolvendo de um lado para o outro, eu gostaria de lembrar a vocês os lados estão divididos, correto? Em pacientes de laqueses, o gradiente de crescimento vai estar em que lado? A doença desenvolve da esquerda para a direita, correto? Esquerda para a direita é o gradiente da doença. Então, o crescimento deve ser da direita para a esquerda. Quando o laqueses nasce, o lado direito de todo o embrião cresce primeiro e depois o lado esquerdo cresce, porque o gradiente está indo da direita para a esquerda. E é isso que nós temos que estimular quando nós estamos curando. Quando nós estamos curando pacientes laqueses, os sintomas do lado direito devem sumir e depois do lado esquerdo, porque você está estimulando o gradiente de crescimento. Estou sendo claro? Todos estão entendendo? Vocês estão ouvindo em português? Estão ouvindo bem? Falem que estão, porque a tradução é boa. Obrigado. Licopódio, o gradiente de cura é em que sentido? A doença ocorre em que sentido? Desculpe. Direita para esquerda. Então, o crescimento deve ter sido da esquerda para a direita. Veja só o quão científico essas coisas são. Nós não provamos nada, já está lá nos livros. Nós não estamos provando nada. Nós devemos apenas que aplicar. E não sabemos, então, por que o licopódio é esquerda para a direita e a laquesis é da direita para a esquerda. Então, ontem,
O Dr. Ambrose mostrou para vocês que existem 3 licopodium dominantes, que são duros por fora, mas que são suaves, macios por dentro. Então vai da direita para a esquerda, certo? A doença move da direita para a esquerda. O gradiente de crescimento deve ser da esquerda para a direita, no sentido oposto. Não fiquem confusos com direita e esquerda. Eu só estou mostrando para vocês porque eu estou dando muita importância para os lados. E não é a importância minha, não é a importância dada por mim, é a importância dada por aqueles cientistas. E em todos os casos incuráveis, onde a doença está atingindo muito da esfera física, você deve considerar os lados primeiro. Você não pode deixar os lados passarem despercebidos. Vamos voltar ao caso então. Agora nós achamos que essa garota tem um espasmo no abdômen, aqui, uma contração. As mãos vão assim, e depois o espasmo vai pela garganta e sai. Então o epicentro desse terremoto é o abdômen, é o umbigo. Você lembra de qualquer remédio na sua matéria médica que tem contrações do abdômen? Exceto para aqueles que discutiram o caso comigo, por favor, deixe os outros tentarem. Você lembra de algum remédio que a concentração está ali, no abdômen? Colossent. O que mais? Plumbum e magnésio. Então, Colossent, Plumbum, magnésia. Qual remédio tem isso? Que vai lá dentro, como se ele estivesse entrando. Ela tem um abdômen praticamente contraído. Olha só, Plumbum. Plumbum é o metal, é o chumbo. É da direita. Plumbum é histérico. Plumbum tem uma antecipação tremenda. Vamos ver alguns sintomas do Plumbum. Ontem eu decidi na sala de jantar que essa garota é Plumbum. E eu perguntei a Antônio, para perguntar sobre a constipação. E ela disse, sim, eu tenho constipação. E a mãe disse que ela estava tendo, o cocô dela estava parecendo bolinhas. Lembra? Fezes de carneiro, que a gente chama fezes de ovelha. Bolinhas. As fezes em bolinhas. Lohane. Tell her, Lohane. Lorraine. Lorraine. Okay? Oh, you're not listening to me. Todos os remédios estão aqui. Todas as coisas, exceto as 3 primeiras, não são cobertas pelo Plumbum. Ocupação melhora, não está coberta. A tarefa, quando você está fazendo tarefas melhora, não está coberta. Mas o resto tudo está coberto. Aqui faz gestos que são convulsivos, espasmódicos. Ela tinha um comportamento infantil. Eu vi ela com comportamento infantil com o pai. Ela estava tendo um comportamento totalmente infantil, mas esqueça isso. Mas o mais importante aqui é de autoconfiança e antecipação, em 3 marcas aqui. Isso é psora. Nós estamos olhando um sintoma sifilítico. Suba aqui, suba, por favor.
existe uma vontade forte, delusão, uma delusão quando é criticada pelo abdômen. Ela diz que o abdômen dela é grande, ela é gorda, então tem uma ideia errada. Você pode trazer isso um pouquinho para cá? Aproximar um pouquinho para cá? Para ele poder ler o canto, para poder ler as palavras iniciais. Trazer a projeção um pouco para a direita. Convulsões, espasmos, contrações espasmódicas, contrações que estendem até a garganta. Isso faz sentido para vocês? Uma contração que começa no abdômen e aí que termina na garganta. O único remédio é o plumbum. O único remédio é o plumbum. Contração do abdômen que se estende à garganta. Desce um pouquinho. Extremidades. Vai automaticamente da mão para a cabeça. Contrações espasmódicas que vai da mão para a cabeça, no sentido cranial. Uma sensação de bola na garganta. E uma das coisas que nós... a única coisa que não pega é que a ocupação melhora. Uma outra rubrica que nós temos é o pensamento. Pensando. Ela morde os dedos, ela come as unhas. Pensar, transtornos, queixas e agravação. Exagero. Pensar, transtornos do pensar e piora. É exatamente a piora dos remédios de ocupação, de quando ela está ocupada fazendo alguma coisa. Mas o que ele mostrou, o que ele me contou, foi que depois que ela veio à sua clínica, ao seu consultório, os próximos 3 dias foram melhores. Então, são transtornos de pensamento. São piores, na verdade, depois que ela vai ao consultório. Os 3, no abdômen. Erros de percepção do pensamento. Vocês acham que ela é gorda? Que ela é obesa? Esse pode ser o nosso ponto de entrada na sífilis, se nós tivermos entendido a mente apropriadamente. Se ela tivesse entendido apropriadamente, e eu disse, eu não pareço muito bom, eu não estou muito bom, as pessoas não gostam de mim. Essas são ideias erradas sobre a sua percepção. Está claro para vocês? Se nós tivéssemos entendido a esfera mental, tem um caráter forte que é sifilítico e um caráter forte que é mental, pode formar uma porta de entrada para o caso. E você tem que ver se a disposição combina ou não. Plumbum é um sintoma de exagero. É também uma capacidade, um metal que não é tão forte assim quanto a platina. E ainda assim, porque os metais estão do lado direito, tudo conserta, até a forma da cabeça, da face e tudo mais. Tudo se encaixa o plano muito bem. Vocês concordam ou vocês têm alguma outra sugestão? A palavra delusão em português mesmo.
Muito obrigado. Pensar nos seus males. Piora quando pensa nos seus males. Nós demos a ele o Plumbum e nós vimos um poder muito forte. Porque está na esfera nervosa. Eu gostaria de saber o resultado. Qual vai ser o último dia do seminário? Amanhã? Amanhã, né? Então, amanhã vocês têm que contar para nós o que aconteceu. Primeiro, o que vocês esperam agora? O que vocês acham que vai acontecer agora? Quando você prescreve, você deve esperar. Essa é a homeopatia preditiva. O que vocês esperam agora? O que vocês esperam? Não pode prescrever, dar o remédio e esquecer. Da próxima vez que vem, você analisa. Quando você está vindo de Caldas Novas para Goiânia, você espera lugares, você vai passar por lugares. Então, o seu conhecimento deve ser bom bastante para predizer o que vai acontecer. Se ela vai ser curada, o que vocês esperem? O que vocês esperam? Alguém quer falar alguma coisa? Uma chamada, assim, imediata, logo depois de tomar o... Fala no microfone, por favor. Fala no microfone, por favor. I'd like to know the potency that you administered. And why? 10M. 10M, alta potência. As delusões. Quanto menor potência você der, você pode dar. Então, altas diluições. Então, 10M tem menos material, porque está mais diluído. Então, nós temos para menos, porque o dinamismo é muito forte. Então os nervos são muito rápidos, são impossíveis. Então, o menor toque, isso é o dinamismo. Isso é o dinamismo. Eu toco e ela volta, e eu toco e ela volta. Isso aqui não é dinâmico. Eu estou empurrando, ele para. Eu preciso empurrar sempre. Isso é dinâmico. Então, onde há muito dinamismo, excesso de movimento, excesso de vida, excesso de ação, dê o mínimo possível. E mais nos nervos, na esfera mental. E mais físico, eczema, etc. Isso significa mais força. É requisitada. E aqui a menor quantidade de força necessária para fazer o movimento. Apenas um toque o mais diluído possível. É como isso aqui, por exemplo. Um pequeno toque e já começa a funcionar. Pela narina. Não pela boca, só pelo nariz. E nós vamos ver amanhã se ela desenvolveu febre. Como toda vacina. Depois nós temos uma vacina. A homeopatia também é uma vacina. É modulação imune. Então, ou ela vai desenvolver a febre, ou número 2, ela vai desenvolver excesso, ou um agravo, uma piora disso. Duas coisas. A terceira expectativa é esterilização pela área. Pela pele. Aí, diarreia. Desculpe. Pode ter diarreia como esterilização. Shouldn't we expect some aggravation around the second week? And not tomorrow? Não, os primeiros 2 dias. But in chronic diseases. E você pode ter muito tardiamente, né? Mas quando tem menos dinamismo, você pode ter
Quando tem menos dinamismo, sim, depois de 2 semanas, 1 mês, etc. Quando a gente tem menos dinamismo, por exemplo, no eczema, em outras áreas, quando tudo é lento. I'd like Dr. Antonio, our colleague, to tell what were the remedies that he used. Ele deu Palladium, Palladia, Carcinosine. First one is Carcinosine, second Lycopodium. First Carcinosine, then Lycopodium, then Palladium. Eu gostaria de dizer por que o carcinosino não funcionou. Deixa eu ouvir de vocês. Onde que a gente tira o carcinosino? Onde que a gente descarta o carcinosino? Sim, se ele fosse carcinosino, ela teria lutado com a mãe. A mãe estava tentando moldá-la. A mãe é ditatorial. Então, o carcinosino é um bonsai. O que é um bonsai? Tem uma grande árvore plantada num pote pequenininho. E essa árvore é feita para crescer apenas um pouquinho, porque você tirou as raízes e você quer que ela seja desse tamanho só. Então, o carcinosino é muito moldável, uma constituição muito moldável. Um pai forte e dominante vai moldá-lo como ela quer. Essa moça provavelmente tá tendo um carcinosino secundário. Ela está tentando moldar, mas finalmente ela vai terminar não fazendo. Isso não é carcinosino. O carcinosino se molda e muda de acordo com o que a mãe quer. Está claro para vocês? Ela não cedeu à mãe. A mãe disse, não, ela não cede. Isso não é carcinosino. Ela é ela mesma. Ainda é ela mesma. Ela não quer mudar. Ela diz, eu sou isso. O Lycopodium. Por que o Lycopodium falhou? Sim? Alguém quer falar, por favor? Dr. Parfum, I'd ask you to comment. Why didn't you choose Nux vomica? Because if you give value to the right side, not only the spasm in the abdomen, but the right side, and thought about envy, dictatorial, and also confusion or delusion to his body identity, Nux vomica would be a remedy that was going to be okay, and I'd like you to comment why didn't you choose it. A primeira coisa que eu tiro o Nux vomica é que o Nux vomica, a disposição de Nux vomica é muito positiva. O Nux vomica é um conquistador. A primeira linha que o Nux vomica na matéria médica, você pode pegar os autores. A primeira linha é mais adaptável às constituições ardentes. Eles são conquistadores. Nux vomica é um conquistador. Eles querem conquistar alguma coisa e eles vão conseguir. Eles não querem a ajuda de pais, de mães, não. Então, o Nux vomica é retirado. Todos os remédios positivos vão sair daqui, porque ela não é uma pessoa positiva. Ela quer que sua mãe vá e lute por ela. Ela quer ser alguma coisa, mas ela não vai e a conquista aquela positividade que é necessária. Então nós nem continuamos com o Nux vomica, porque tudo é construído em cima disso. Nux vomica, a personalidade seria completamente diferente. Então neste caso
com ideias erradas, e etc, etc, com todo o seu lado direito, ela teria que ser basicamente conquistadora, mas as disposições são completamente diferentes. Então, Nux Vomica é um conquistador e ela não é um conquistador. Professor? Professor? Here. I'd like you also to evaluate our evaluation of this patient. We used 5 symptoms. We took imitation, this need to imitate, these gestures, involuntary gestures. A patient was hot and thirsty, and we also considered the symptom of shouting, screaming out of anxiety, because I didn't know if you took the symptom out of the translation. I don't know, but she was alone and she screamed due to anxiety, not only the gestures and the sounds that came due to the spasms, but she also screamed, voluntarily screamed. And the remedy that came up was Hyoscyamus, and I'd like you to criticize upon that. Eu perguntei a ela quando nós estávamos na sala de jantar. Você vai e grita, ah! Não, ela disse. Ela respondeu não. E nós não colocamos toda a entrevista aqui. Ela disse não. E vem de mim. Não, eu não procuro gritar voluntariamente. Parece ser um grito porque ela vê que a voz dela ficou presa aqui. Isso vem de fora no espasmo e isso aí melhora. Não é um grito voluntário que nós pensamos que fosse. Então ele não perdeu com a tradução. Ele pegou, depois ele fez a intervenção. Segundo, a outra coisa que você falou? Antes disso você disse uma coisa, antes do grito. No seu repertório de sintomas, qual foi o primeiro? Imitation. Need to imitate and involuntary gestures. Imitation. Imitação. Como? O quão importante qual importância nós devemos dar para isso? Porque ela é uma racionalizadora. Ela tem o hábito involuntário de soprar. Porque ela diz que as mãos estão queimando. Na idade de 5 meses, de 5 anos, ela sentiu necessidade de imitar. Mas até quando isso é imitação, ela está pegando uma impressão. Então, se isso é impressionável, mas isso não é imitação. Ela não estava imitando voluntariamente. Então, eu acho que houve várias falhas nas coisas que nós entrevistamos aqui. Nós pegamos rubricas erradas. E é por isso que eu quis que ela estivesse na minha frente e falasse comigo pessoalmente. Então, existiram algumas falhas na nossa entrevista inicial. E houve muita racionalização. Ela estava falando coisas erradas da forma para explicar os atos que ela estava fazendo. Ou seja, ela estava explicando, eu estou soprando porque está queimando, e eu estou fazendo isso porque estou imitando. Ela estava tentando justificar. Então, essa imitação também era uma racionalização que vem na psicose. Então, eu não vou levar em consideração os sintomas psicóticos, porque senão nós vamos terminar tendo só as psicoses, o carcinosino, e nós vamos perder, então, a parte sifilítica. Lembrem de uma coisa. Se você está indo numa estrada, eu não sei o quão seguro São Paulo é e quão seguro o Rio de Janeiro é, mas você encontra 3 pessoas na estrada, uma com um pedaço de pau, uma com uma faca e uma com um revólver. Quem você vai atacar primeiro? Quem é mais perigoso? O policial, talvez. Então, a primeira coisa, você vai segurar quem tem a arma. Então, num paciente, 3 transtornos ruins estão ali. Um é inflamação, o pedaço de pau é inflamação. Aquele que pode te atacar pelas costas, a faca é a psicose. E o terceiro
mais destrutivo é a sífilis. Então, é bom senso só. Você vai primeiro no homem com revólver e não com um pedaço de pau. Você vai segurar o pedaço de pau e ele vai te atirar e vai meter a faca atrás de você. Porque o homem com o revólver pode ser perigoso até longe de você. Então nós vamos tentar evitar entrar num caso através da inflamação. Nós vamos entrar pelo lado sifilítico. Então eu estou dizendo para você, entre pelo lado sifilítico. Nós estamos perdendo o lado sifilítico, ideias erradas da sua personalidade, erros de percepção no pensamento. Mas nós não entendemos. Como nós estamos estudando mais e mais sobre o repertório e a matéria médica, nós vamos ficar mais e mais especialistas. Então, enquanto isso, se você não entende a mente, vai para os físicos, que podem ser vistos. Vá para o... Lembre-se que mente e corpo não são duas coisas diferentes. Deus não é tão estúpido assim para não ter conexão entre a mente e o corpo. Ele não seria burro de dizer que apenas a mente é importante. Nós estamos dizendo que Deus é burro. Senão nós teríamos só mente neste mundo. Não, por que existe o nosso corpo? Se você vai ao zoológico, sim, zoológico. Se você vai ao zoológico, onde tem os animais lá, você vai ver que tem um animal e existe uma gaiola, existe uma jaula. A jaula do leão é diferente, a jaula do macaco é diferente e a jaula do coelho é diferente. Você pode colocar um tigre ou leão na jaula do coelho? Não. Ou que você pode botar o leão ou o tigre na jaula do macaco? Não, porque o leão vai quebrar e vai sair. Então a jaula de qualquer animal é sempre em relação ou em proporção ao animal lá dentro. Então isso aqui é toda a nossa jaula e a nossa alma e a nossa mente interna é o animal. Nós somos todos animais e por fora nós temos a nossa jaula. Então é por isso que eu vi a jaula dessa criança, dessa menina. Ela tem mandíbulas fortes, então ela tem que ter força ali dentro, poder ali dentro, mas não tem força. Estou claro? Estou sendo claro? Sim? Nós temos que ver a relação mente e corpo. Se você falhar a sua entrada na mente, use a ajuda do corpo. É por isso que a gente tem o corpo. E eu entendi o corpo, eu vi o estômago dela, a contração do umbigo, e isso também é chumbo. Ela bater nela mesma, também é plumbum, E esses gestos de levar as mãos à cabeça é plumbum, contrações do abdômen é plumbum. Ideias erradas sobre o abdômen dela, sobre a barriga dela, plumbum, e tudo aí encaixa. Antecipação, morder as unhas, plumbum. Ontem, o ponto de entrada foi a sensação de queimação, e hoje você descartou. Eu não considerei, porque isso era uma racionalização. Isso era uma racionalização, era uma desculpa. E eu perguntava embaixo do ventilador, você sente quando está tomando banho? Ela disse não. Então, hoje o ponto de entrada é o abdômen? Sim, porque mentalmente a gente não tinha nada, então nós fomos fisicamente nesse ponto de entrada. Porque esse foi o epicentro e esse é o motivo onde a Constituição está mais afetada. Dr. Profu. Yesterday, after we talked, fiz uma repertorização simples, que eu acho que pode dar algum auxílio aqui. Eu peguei histeria, convulsões e espasmos no geral, convulsões e espasmos no abdômen, que são 3 sifilíticos, e mais a lateralidade.
Aí são 12 medicamentos. E Plumbo é um medicamento que está nesses 12. Ela foi lá em cima, voltou e depois selecionou algumas coisas, entendeu a disposição e aí chegou ao Plumbo. Agora o aforisma 153. Vocês vão ver? Na procura de um remédio homeopático específico, quer dizer, nessa comparação, os sintomas de doenças, com lista de sintomas dos remédios, para que a gente possa encontrar os remédios correspondentes na similaridade das doenças que devem ser curadas. O mais comum e peculiar sintomas do caso, da doença, e mais deve ser pegados, os sintomas mais simples. Quando a gente pega esses movimentos, eles são todos, são sinais muito peculiares e simples. Então fica assim nessa visão, né? Fica observando. Então é mais particularmente que são muitos similares à lista de sintomas, devem corresponder. E ela selecionou vários remédios similares na lista, que foram dessas listas então que nós escolhemos para a constituição mais adaptável, né? Para poder definir o sintoma. Por exemplo, ela é dominante, ditatorial, briguenta, obstinada. Todos esses sintomas gerais, ela queria ser uma estrela, quer atenção. Então ela quer atenção. Isso não seria apropriado. Isso é o que a gente deve entender desse aforismo, que todas as doenças nós devemos observar as características peculiares. Então, convulsões são convulsões. As convulsões começam do abdômen, alguns das mãos, dos pés, da boca. Cada pessoa tem epicentros diferentes. Então é por isso que é muito importante para nós chegar nos sintomas sifilíticos, onde tem as particularidades especiais. Então a gente sabe que a área de afecção é aqui, no estômago, você tem que levar isso em consideração, você não pode deixar que isso seja perdido. Nós vamos aqui finalizar a discussão. Dr. Prafu, please. In terms of prescribing the medication, the way the oral way that you prescribe the remedy, how do you administer the liquid product or the inhaling product, the problem? How do you prescribe it? In the liquid form, inhaling, da forma inalatória, eu falei para vocês. Se você quer resultados rápidos, nesses casos, então é inalação. The question I'd like to ask, in the liquid form, não, é na forma líquida. Como? Vocês não me perguntam, mas ele é mais rápido, eu não sou um cientista. Funciona. Muito obrigada, muito obrigada.